Debates sobre precedentes recentes dos tribunais superiores envolvendo o ITBI. Para presidir a mesa, convidamos a doutora Ludmila Oliveira, doutora e mestra pela UFMG, conselheira do CARF. Vamos recebê-la, senhoras e senhores. Os palestrantes, doutor Alberto Macedo, doutor pela USP, auditor fiscal e assessor especial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, membro do Conselho de Altos Estudos e Finanças e Tributação da Associação Comercial de São Paulo. Dr. Caio Augusto Tacano, coordenador e professor do IBDT, professor do Mackenzie, doutor e mestre pela USP, advogado. Dr. Carlos Augusto Daniel Neto, doutor em Direito Tributário pela USP, com estágio pós-doutoral na UERJ, professor do IBDT e advogado. O Dr. Fábio Pereira Silva, professor da FGV, doutorando e mestre pela USP, advogado. Mesa composta com a palavra, por gentileza, a doutora Ludmila Oliveira. Obrigado. Ótimo. Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação imensa estar aqui. Eu gostaria de agradecer à organização desse brilhante evento, na pessoa do Dr. Ricardo Maris, a quem eu até importunei com meu e-mail, porque eu recebi um convite para palestrar no tema, né, de contribuições previdenciárias, e é igual festa de casamento, né? A gente passa muito tempo sem ter, aí na hora que aparece uma, aparecem duas, e eu tinha sessão do CARF e não podia comparecer, e felizmente eu fui agraciada com esse convite de presidir essa última mesa, e eu fico extremamente agradecida. Pelo adiantar da hora, eu passo a palavra ao nosso primeiro palestrante desse último painel, para a gente fazer o nosso sextou, o professor Alberto Macedo. Nós vamos tratar nesse tema do ITBI. Ficou bom, conseguiram colocar o microfone na minha altura. Bom, boa noite a todos e todas já, né? É uma honra poder participar do 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual. Professor Ricardo Maris de Oliveira, agradeço o honroso convite e, na sua pessoa, parabenizo a toda a organização do evento, cumprimentar a mesa, na pessoa da doutora Ludmila, meus amigos todos aí, muita honra poder estar dividindo a mesa com vocês e vários amigos aqui na plateia. Vou falar rapidamente de ITBI na seção de direitos, bem curtinho, mas vamos lá. É um caso que recente, julgado no STF, mas que já houve um agravo, então está em aberto aí no julgamento, em relação à possibilidade ou não de incidência do imposto sobre transmissão onerosa de bens imóveis, né, na seção de direito de bem imóvel, né. O entendimento nesse julgado foi de que não poderia haver a incidência do imposto, dado que não teria ocorrido o fato gerador, né, na ideia de não ter havido a efetiva transmissão do bem, né. Esse julgado ele trouxe como fundamentação e como jurisprudência diversos outros julgados que tratavam de promessa de cessão de direitos, né? E temos que entender que há uma diferença entre a promessa de cessão de direito de aquisição de bem imóvel e a cessão da promessa. Uma coisa é a promessa de cessão, outra coisa é a cessão de promessa. Não podemos confundir, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Então, 2 pontos na minha fala. Primeiro, a questão de quando se considera ocorrido o fato gerador do ITBI. E o segundo ponto é a diferença entre promessa de cessão e cessão de promessa. Bom, em relação ao quando se considera ocorrido o fato gerador, o famoso critério temporal
da hipótese de incidência tributária, a gente entende que a transmissão de bens imóveis, quando você olha o texto constitucional, tem 3 fatiadores possíveis, que a rigor são um só, né? O primeiro lá fala em transmissão onerosa do bem imóvel, da propriedade, o direito real pleno, né, com as 4 faculdades, usar, dispor, perseguir, né, e fruir. E os direitos reais, de forma geral, sobre o bem imóvel, incide também a transmissão desses direitos reais do ITBI, se for transmissão onerosa. E lá embaixo tem a seção de direito à aquisição, que também é um direito real. A famosa promessa de compra e venda, quando o promitente comprador ele firma a promessa com o promitente vendedor, ali é um direito real que pode ser transferido, né? E aí vamos para o Código Civil, que é a lei que traz positiva a forma de se transmitir um bem imóvel no país, né? E o artigo 108 fala que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade de negócios jurídicos que visem a transferência de direitos reais sobre imóveis. Ok. O artigo 1227 vai dizer que os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos intervivos só se adquirem com registro no cartório de imóveis. Então, e o 1245 vai dizer que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro. Então, você percebe que há sempre na transmissão de direitos reais sobre imóvel, qualquer que seja ele. No Brasil, há 2 atos solenes. O primeiro é a escritura pública. Nós temos também, na lei, algumas leis prevêem o instrumento particular como for a escritura pública, né? Mas, em geral, a escritura pública, né, é um ato solene, que é lavrado no cartório de notas, e o registro desse ato translativo no cartório de imóveis, na matrícula do imóvel. Então, a transmissão de bem imóvel no Brasil demanda 2 atos solenes: o instrumento público e o registro desse instrumento no cartório de imóveis. Ok? Ora, então, vejam bem, o fato de transmissão, ele tem um lapso temporal, de início e fim, que começa com a escritura pública e termina com o registro. Pode ser que você, quando vai adquirir imóvel, a escritura e o registro sejam feitos no mesmo dia. Pode que seja um num dia, outro no outro. Pode ser que seja um na semana e outro na outra. Um no mês e outro no outro. Um no ano e outro daqui a 10 anos. E não há ônus qualquer se demorar a registrar o ato translativo no cartório de imóveis. Quantos não moram nos seus imóveis já quitado o valor e nunca registraram o imóvel, a transmissão na matrícula do imóvel? Quantos? É isso? Sem falar em promessa de compra e venda, né? Porque é caro, né? Muitas vezes não se registra. Bom, então esse fato de transmissão começa com a escritura e termina com o registro. O lapso temporal pode virar de alguns minutos para algumas semanas, alguns meses e alguns anos. Percebam, o mesmo fato de transmissão. É claro que o direito vai ter que positivar um ponto temporal, óbvio, porque tem que ver a lei, que vale, a lei sempre define um ponto para o regime jurídico começar a valer, né? Normalmente, por exemplo, a questão de garantia contra terceiros, de que aquele imóvel é a sua propriedade, porque está sujeito a fraude. De repente, alguma pessoa vende o mesmo imóvel para 2 pessoas diferentes. Então, quem não registra não é dono, já diz a máxima, não é assim? Bom, então esse fato de transmissão, ele tem um lapso temporal, indefinido, né? Ora, aí temos que ir para o CTN, o esquecido artigo 116 do CTN, em relação ao critério temporal dos fatos geradores dos impostos no Brasil. O artigo 116 vai dizer que, salvo a disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existem seus efeitos. Inciso 1, tratando de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzem os efeitos que normalmente são próprios. Tratando de situação jurídica, diz o inciso 2, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. O inciso 1, exemplo, fato gerador do ICMS. O ICMS, quando eu vendo a mercadoria para alguém, ainda que eu não emita nota fiscal, ainda que eu não abra contrato de compra e venda da mercadoria, e ainda que eu sequer contabilize a venda, se por algum meio de prova, se verificar que ocorreu o fato gerador, o auditor fiscal pode ir lá e autuar e exigir o ICMS. Basta tradição na mercadoria.
Inciso 1. Exemplo no inciso 2, o ITBI. O ITBI é uma situação jurídica. Aquela situação jurídica que está lá é uma situação jurídica no sentido de formalização, de solenidade, que sem ela ocorrer na forma que o direito prescreve, não terá ocorrido. Eu não transfiro um bem imóvel jogando a chave para aquele que pagou R$1 milhão para mim naquele imóvel. Eu não transfiro o bem imóvel assim. Ainda que aquela pessoa me pague R$1 milhão, ela vai morar em imóvel por uma década e não se lavrou nada. Aquele imóvel é meu. E juridicamente falando, é meu. Não houve a transmissão imobiliária, né? Então, o ITBI, de fato, então veja, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Então, para estar definitivamente constituída, tem que haver o registro. Ah, Alberto, então, de fato, tem que esperar o registro para poder incidir o imposto? Olha o caput. Salvo disposição de lei em contrário. O legislador do CTN foi sábio aqui, porque estava prevendo um critério temporal genérico, não de um imposto específico, mas geral dos impostos. Ele colocou em salvo disposição de lei em contrário que poderia haver uma situação de injustiça, que ele não estaria captando. Então, o legislador competente poderia excepcionar. É claro que a excepção, que tem que vir por lei, diz lá, salvo disposição em lei, é claro que tem que ter uma fundamentação. Não é escolher adiantar critério temporal de qualquer imposto a seu talante. Óbvio que não, né? Apesar de, às vezes, ocorrer, inclusive, com mexida no texto constitucional, parágrafo 7º, artigo 150, não é isso? Mas, então, em salvo disposição de lei em contrário, a lei municipal pode adiantar o critério temporal, desde que seja dentro do lapso temporal de transmissão, que começa com a escritura e termina com o registro. E a lei do município pode fazer isso? A meu ver, pode. Por quê? Por esses motivos. A onerosidade, que é a característica reveladora da riqueza na materialidade, não se dá no registro, se dá na escritura pública. É lá que o negócio é celebrado. Outro elemento, o ato de registro não é dever para qualquer das partes, é um ato potestativo do adquirente. Ele não é multado porque não registrou. Ele registra quando ele quiser. Então, outro ponto. A grande probabilidade de ocorrer na escritura pública vai ocorrer a transmissão com registro. É um caminho natural, que a lei própria prevê esse caminho natural. Percebe? A ausência de registro não impossibilita o comprador usufruir do bem comprado. A não ser algumas situações em que você tem que, para comprar, você não tem dinheiro, você pega um financiamento no banco e o banco vai lavrar o que a gente chama de instrumento particular com mútuo, com força escritura pública, mútuo e pacto adjeto de alienação fiduciária. É um contrato 3 em 1. Né? E aí, para liberar o financiamento, o banco exige o registro bonitinho, porque você vai pegar aquele imóvel e vai dar em garantia da sua dívida. Né? Então, por isso que, nesse caso, não se libera antes. E a escritura pública é o momento certo e adequado, dentro do lapso temporal de transmissão, momento certo e adequado, solene o suficiente para ensejar-se como tal, se a lei municipal assim o prever, como critério temporal do TBI. Então, data máxima vênia é um equívoco de jurisprudência corrente, tanto do STJ quanto do STF, dizer que o critério temporal do TBI só pode ocorrer com o registro. E estão esquecendo o artigo 116 do CTN, data máxima vênia. Né? Então, vamos lá. E agora, qual é a diferença entre promessa de cessão e cessão de promessa? Ora, o ITBI, desde competência até estadual, né, sempre houve a previsão do texto constitucional do fatiador, falava sempre transmissão de bem imóvel, transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto garantia, de bem imóvel, basicamente propriedade plena, né, que é o direito real pleno. Direitos reais sobre imóveis, todo usufruto, superfície, etc. Né, e ele sempre colocou em apartado do texto constitucional a cessão de direito à aquisição. Não precisava, porque também é direito real. Porque o Constituinte insiste em sempre colocar em apartado o fato gerador da cessão da direito de aquisição. Tem algum motivo. Foi assim na emenda 18 de 65, foi assim na regulamentação do CTN 66, colocando no inciso 3 a cessão de direito de aquisição, foi assim na Constituição de 67, foi assim na Constituição de 69 e é assim na Constituição de 38. Por que de acho o Constituinte quer colocar a cessão de aquisição em separado dos demais direitos reais, quando não precisava, porque também é direito real. Tem que ter um motivo. Opa.
Está aqui o motivo. Vamos pegar um casinho aqui. A pessoa 1, ela faz uma promessa com a pessoa 2. Essa promessa, a meu ver, não incide TBI. Eu sei que muitos municípios cobram e tal, mas, a meu ver, não pode incidir TBI. Ok, é uma promessa de compra e venda. E aí, a pessoa, vamos supor que seja um imóvel de, para facilitar a conta, imóvel de R$100.000. E a pessoa, o cessionário, o promitente comprador, ele vai pagar esses R$100.000 em 100 prestações de R$1.000, vamos supor. Aí, a promessa é feita e ele paga 10 parcelas de R$1.000. Né? Então, ele adquiriu o equivalente a 10% do imóvel. Aí, ele resolve alienar esse direito que ele tem. Ele vai fazer uma cessão de promessa. Percebe que o primeiro é promessa de aquisição, o segundo é cessão de promessa. Na cessão de promessa, ele aliena aquilo que ele adquiriu, idealmente, que é os 10% do imóvel, né, para uma outra pessoa, ali o número 3, que é o cessionário, e essa alienação, o imposto correspondente vai ser correspondente ao percentual que ele adquiriu, e vai ser pago pelo cedente, porque o cedente não pagou na operação anterior, que não incide, né, e vamos ver depois, porque na parte final, como é que essa cadeia fecha. Então, o cessionário em B adquire o direito real, e vamos supor que ele fique lá por 30 meses, e pagou mais 30 prestações de R$1.000. Então, tem um total de o equivalente a 40% na mão dele, em termos de direito real, ok? E ele resolve alienar esse direito. Então, ele faz uma outra cessão para o número 4 lá. E o número 4 paga as prestações restantes, 40, falei, né? Então, 60 restantes, e ele quitou as prestações. Já é dele o imóvel? Não. O imóvel continua sendo do proprietário, porque ali foram cessões de direito real à aquisição. O que o 4 tem que fazer? Ele tem que chamar o proprietário para lavar o que a gente chama de escritura pública de compra e venda, para haver o ato translativo que o Código Civil diz. A ITBI na operação B, que é equivalente ao percentual adquirido pelo número 2, e a ITBI na operação C, com a base de cálculo equivalente ao percentual na mão do número 3. E a última operação vai ser a incidência do ITBI na compra e venda em D. Se não houvesse isso, essa previsão, o país seria eternas sessões de direito. Nunca lavaria escritura de compra e venda. Dá para entender porque tem incidência de ITBI na sessão de direito real de aquisição? Além de ser um direito real. Né? Então, essa é a explicação pela qual incide TBI na cessão de promessa. Não na promessa de cessão, mas na cessão de promessa. Enfim, terminando minha fala, quando se considera ocorrido o fato do ITBI, a lei municipal pode antecipar até o momento da escritura pública, como diz o artigo 116 do CTN. E a diferença entre promessa e cessão de promessa, no caso, a promessa de cessão não incide TBI e a cessão de promessa incide. É isso. Muito obrigado. Eu agradeço, professor Alberto Macedo, e já passo a palavra ao professor Caio Tacano. Perfeito. Bom, boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui no nosso 8º Congresso de Direito Tributário Atual, né, no qual cumprimento o professor Ricardo Mariz Oliveira pelo gentil convite, a nossa presidente, a professora Ludmila, e realmente é um grande prazer estar aqui nas arcadas, aqui no Salão Nobre, que foi também onde eu me formei, né, então tem um especial sentimento nesse momento. Falando em especial sentimento, né, eu vou ser o mais breve possível aqui na minha apresentação. O professor Aires Barreto, né, ele sempre dizia que uma boa palestra é aquela que tem um bom conteúdo e, fundamentalmente, é rápida. Mas, se você tiver que escolher um dos dois, seja rápido. E aqui, no último momento do final aqui do Congresso, essa é uma máxima que eu pretendo seguir para que dê certo aqui a palestra. Então, o meu tema é para falar, o professor Alberto Macedo falou sobre a questão do critério temporal, o critério material
do ITBI, e eu vou falar um pouco sobre a base de cálculo, né? Então, por que o tema da base de cálculo é importante? Porque a base de cálculo, como o professor Ricardo Maris traz em um artigo que ele trata sobre o tema, mas seguindo o que grande parte da doutrina também afirma, a base de cálculo, enquanto perspectiva dimensível do fato gerador, da hipótese de incidência tributária, deve refletir o critério material da norma tributária, o que significa que, havendo inconsistência, e esse fato denota que há uma potencial inconstitucionalidade da norma que foi inserida. Então, na verdade, né, o tema não é exatamente só sobre a base de cálculo, mas aquilo que o professor Aires Barreto chamava de base calculada, ou seja, a base de cálculo em concreto, para saber se existe essa referência à base de cálculo que está na Constituição Federal e na norma tributária. Se não houver, né, então a gente pode ter aí alguma inconsistência, um vício na base escolhida pelo legislador. E é isso que acontece com o ITBI. O ITBI, quando você vê o artigo 38 do CTN, ele fala sobre ser o valor venal do imóvel. Não é nenhuma novidade, na medida em que ali atrás, no artigo 32, quando ele fala de IPTU, ele vai falar sobre o valor venal também, e que, coincidentemente, é um tributo municipal. Então, em tese, né, dois tributos municipais que têm a mesma base de cálculo previstas no CTN não deveria ser algo complicado. Mas é. E é porque, primeiro, inclusive, não tem um necessário paralelismo entre a base de cálculo do IPTU, valor venal do IPTU, e do valor venal do ITBI, o que seria algo muito surpreendente se não fosse o fato que a gente está vendo isso em outros tributos também, né? Tem a receita bruta para PIS e COFINS, tem a receita bruta para o lucro presumido, né? Então, hoje em dia está meio difícil até você achar que sabe o que significa a base de cálculo de um tributo só por causa da referência em abstrato, né? Tem que ir lá no detalhe da legislação. Mas voltando aqui no ITBI, então a primeira dificuldade é saber o que é esse valor venal. E o valor venal, né, pelo menos o que se tradicionalmente defende, é que é aquele valor de mercado que aquele imóvel poderia alcançar. E aí a gente até entende por que no IPTU e no ITBI existem diferenças. Porque no IPTU você está buscando o valor de mercado que é possível alcançar de um bem que não está no mercado. Então é normal que a prefeitura tenha alguns desafios a mais para conseguir identificar qual seria esse valor que seria alcançável em condições de mercado. E aí, é importante lembrar, né, como a gente discute em outros temas nesse assunto, como preço de transferência, por exemplo, que não existe um único valor de mercado, né, existe uma faixa de valores que poderiam ser praticados dentro do mercado, né, não existe um único valor correto, né, então, esse desafio de tentar descobrir qual seria uma base adequada, o IPTU resolveu com a planta genérica de valores. E o ITBI, ele não tem esse mesmo desafio porque existe uma transação efetivamente acontecendo. Então, o valor de mercado seria aquele que foi praticado entre as partes naquela operação. E é isso que o contribuinte sempre sustentou e que não deveria causar muita polêmica. Mas causa por quê? Porque muitas vezes a prefeitura olha para aquele valor que está sendo praticado na transação e discorda por qualquer razão que seja, o que gera muitas vezes o arbitramento nessa tentativa de dimensionar a base de cálculo. Exatamente porque o valor que o bem alcançaria em condições de mercado pode ser diferente daquele que ela alcançou, né? Então, muitas vezes você vê um imóvel sendo, sei lá, vendido por R$1 milhão, e vem a prefeitura, olha para os Apimóveis ou qualquer forma, né, de pesquisa de preço de mercado, vê que um imóvel semelhante daquele mesmo, se for um prédio do mesmo imóvel ou da vizinhança, ele foi vendido ou está sendo anunciado por um preço maior, o que gera a presunção que o valor que poderia se alcançar é maior. Isso aí, a meu ver, né, é uma visão rasa do assunto e problemática, porque não é porque o cidadão vende por R$1,2 milhão que eu consigo vender o meu por R$1,2 milhão também. Pode ser porque eu estou com mais pressa, pode ser porque o meu tem alguma característica ou algum vício ou tem menos cuidado na hora de vender, enfim, pode ter 1000 razões econômicas que o meu valor de mercado não vai ser igual. Mas
isso gera uma presunção de que a minha operação não está no valor de mercado e muitas vezes vem o arbitramento. O que isso já é um problema se não fosse um segundo, que é a ausência de critérios legais para que haja o arbitramento. No CTN temos, a gente tem no artigo 148, dizendo que o arbitramento só vai poder acontecer nas hipóteses em que os documentos não mereçam fé, ou então que haja, né, alguma fundada suspeita de que não reflete a realidade. E o que não é o que a gente vê, né? Diferente do lucro arbitrado, que você tem uma série de requisitos para que o fisco ele possa estabelecer aquele valor e gere uma presunção até para você poder, eventualmente, exercer seu contraditório e sua ampla defesa com de uma forma mais incisiva. No ITBI, não, é bastante livre para que o agente público ele possa determinar esse valor. Então, temos dois grandes problemas aqui na questão do arbitramento. E, para terminar, também temos a questão da planta genérica de valores como um desafio que acontece, porque se a praticabilidade que é utilizada no IPTU faz sentido no IPTU, porque não tem uma transação, o imóvel é seu, você é proprietário, você não está vendendo, então o valor venal só Deus sabe qual vai ser no final, porque você teve uma operação, um valor venal quando você adquiriu. O próximo, só quando você for vender. Você pode ter uma expectativa de vai vender mais caro ou mais barato, mas o valor venal você não sabe. E é isso que justifica a existência de planta genérica de valores, o que, inclusive, caso você não concorde, existe a forma, né, de você fazer, de você questionar, pode ser mediante impugnação, pode ser ação judicial, pode ser só um pedido de revisão especial, mas fato é que mesmo assim você pode questionar. E aí puxaram essa lógica para o ITBI também e colocaram o valor venal de referência, que, de novo, é uma nova presunção escolhida pelo legislador, e antes fosse pelo legislador, né, porque a previsão genérica na lei é bastante sucinta, né, e a regulamentação vem em ato infralegal, mas, de toda forma, atos normativos expedidos pelo município vão regulamentar qual seria esse valor de referência para utilizar como base de cálculo, e que muitas vezes é superior não só ao valor efetivamente praticado, mas também ao próprio valor do IPTU. Então, na prática, o que não deveria ser muito difícil, o valor de transação, que é o valor venal de um imóvel que está sendo objeto efetivamente de um negócio jurídico, e você consegue mensurar esse valor, na prática a gente vê exatamente o contrário, em razão dessas três situações que eu comentei. E aí, sendo breve, o tema 1113, do julgado pelo STJ, ele resolve boa parte dessas questões, embora ainda haverá desafios ainda na aplicação prática dele. E aí, o que decidiu, né, já encaminhando um pouco mais rápido, o que decidiu o STJ no tema 1113? Primeiro, não existe uma vinculação entre o IPTU, a base de cálculo do IPTU e a base de cálculo do ITBI, em que pese serem ambos os tributos sobre o valor venal, até por aquela razão que eu comentei, né? Realmente o valor venal, a base calculada, o valor efetivamente encontrado para a base de cálculo do IPTU, não necessariamente condiz com o do ITBI, já que a situação do imóvel é diferente, seja para o bem, seja para o mal. O contribuinte pedia essa equiparação porque o valor da planta genérica de valores normalmente era menor, então o contribuinte queria ter a mesma base de cálculo. E o fisco, ele olhava para a base, e olhava para a transação e falava, eu quero o maior dos dois, né? Então, tanto o fisco quanto o contribuinte tinha uma visão um pouquinho buscando seus próprios interesses nessa definição. E o STJ disse, nem para um nem para outro, tá? A base não tem identidade e não pode sequer ser utilizada como piso da base de cálculo do ITBI. Então, esse foi um ponto bastante acertado do STJ. O segundo ponto é dizer que o valor da transação declarado pelo contribuinte, que serve de base de cálculo no recolhimento feito por ele, merece uma presunção de que está correto. E caso o fisco discorde, ele vai poder realizar o arbitramento. Então, nesse outro ponto, também é uma ideia bastante acertada do STJ, porque essa presunção que o valor venal de referência traz não deve, e isso foi sempre a jurisprudência do STJ, não deve prevalecer sobre o valor efetivo da transação, né? Afinal, a base de cálculo, de novo, deve refletir aquela ação que está prevista na materialidade do tributo. Então, nesse caso, também
o valor da transação declarado, em princípio, merece ser entendido como uma declaração idônea, de boa-fé, que reflete esse valor. Caso não reflita, caso haja elementos que demonstrem que aquele valor está abaixo do preço, existem fraudes, existem subfaturamento, existe esse tipo de situação. Então, se comprovar que aquele valor não mereça a fé, arbitramento, artigo 148 do CTN, como sempre ou foi ou deveria ser. E, por fim, esse mesmo julgado, ele vai dizer que no que tange ao arbitramento, deixa eu lembrar aqui o julgado, lembrei. Então, tange ao arbitramento, né, esse valor escolhido, então, pelo contribuinte, ele só vai poder ser afastado, né, caso realmente haja algum pressuposto para o arbitramento de acordo com a legislação. Então, não pode livremente mudar essa lógica, é isso que diz esse terceiro ponto. A lógica da legislação é que se obedeça, que não se tribute primeiro por presunção, para depois buscar o valor efetivo. Mas o contrário, né? Primeiro você busca o valor efetivo e, caso haja algum tipo de divergência, aí sim você aplica a presunção. Então, basicamente, o STJ ele vai na linha que ele sempre defendeu de dar prevalência à operação, né, como efetivamente aconteceu, e só em casos em que houver discordância, aí sim caberia aí o arbitramento, seguindo todos os requisitos e pressupostos legais. Bom, e agora, né, a gente está na expectativa de ver como isso vai ser aplicado. Algumas perspectivas nem tão positivas, porque o STJ abre margem para que a Prefeitura possa realizar o arbitramento sempre que discordar, e agora saber se a discordância vai ser com quais critérios, né? Então, a tendência, pelo menos que a gente ouve nos bastidores, é que haverá aí uma sistemática um pouco mais propensa a realizar esses arbitramentos com mais frequência do que já fazia. Então, vamos ver se o resultado final vai para o melhor ou para o pior, mas em termos, vamos dizer, genéricos, em termos acadêmicos, está correta aí a decisão. E o outro ponto é justamente também quais vão ser, concretamente falando, os critérios que serão adotados para mensurar a base de cálculo arbitrada, né? Se vão ser meras comparações, em que situações poderão acontecer essas comparações, como se controla isso, ou se vai ter critérios específicos, também são outros pontos que o STJ não resolveu, não era objeto deles, mas que na aplicação prática dessa mensuração do ITBI, né, são as dúvidas que vão restar, especialmente quando você tem operações como integralização de capital, que você não está necessariamente fazendo uma venda, né, de mercado, né? Então, a gente vai ter um espaço muito amplo ainda para discutir a base de cálculo. Em síntese, né, o STJ caminhou muito bem trazendo a resolução desses temas, mas ainda não resolveu, né? Ainda a gente vai ter aí um capítulo pela frente sobre justamente os limites desse arbitramento, e, enfim, né, vai continuar sendo um tema bastante importante. No meu tempo, era isso que eu queria trazer, né? Trouxe mais a notícia aí do STJ e algumas dúvidas, porque efetivamente esse é o cenário que vai continuar acontecendo. Tínhamos dúvidas antes do tema 1113, teremos dúvidas após o 1113, mas isso é ótimo, porque o 9º Congresso de Direito Tributário atual precisa ter alguns temas, né? Então a gente já tem aí a continuidade, provavelmente, para o próximo capítulo. É isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção e até uma próxima. Eu agradeço ao professor Caio, que não só foi breve, como ele prometeu, mas como também entregou muito conteúdo. E passo a palavra ao meu amigo, direto do CARF, Carlos Daniel. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao IBDT por esse gentil convite para palestrar no 8º Congresso de Direito Tributário Atual. Agradecimento que eu faço na pessoa do nosso presidente, professor Ricardo Maris, e também aproveito para saudar toda a comissão organizadora na sua pessoa. Também gostaria de saudar a nossa mesa
que eu faço na pessoa da nossa querida Ludmila, nossa presidente, e saudar todos vocês que gentilmente nos acompanham até essa hora, certamente atentos e interessados no que essa mesa tem a oferecer. E na minha fala de hoje, a Fabi me sugeriu um tema muito interessante. Eu agradeço a ela, porque eu gosto quando me sugerem alguma coisa que me faz refletir. Sempre que me trazem um tema novo, eu procuro realmente procurar um ângulo ou ângulos de discussão que possam realmente me trazer um enriquecimento. E esse tema da integralização de bens imóveis aos fundos de investimento imobiliários é um tema extremamente rico. E eu tive uma segunda felicidade, que foi o fato do STJ ter julgado esse tema muito recentemente. Então, sempre que você vai falar de um tema e tem uma adesão do Tribunal Superior, logo antes de você falar desse tema, necessariamente a sua palestra vai estar ancorada na análise desse acordo em alguma medida. E, realmente, o STJ julgou... o STJ proferiu essa decisão no ARESP 1.492.971. A decisão foi da primeira turma, mas não é repetitivo, né? Como vocês sabem, não tem nenhum tipo de vinculação, ou seja, a primeira manifestação do tribunal sobre esse tema. E ele disse o quê? Eu permito-me ler para os senhores esse trecho da ementa. A aquisição de imóvel para a composição do patrimônio de fundo de investimento imobiliário, efetivada mediante a emissão de novas cotas em favor dos alienantes, configura a transferência a título oneroso de propriedade imóvel para fins de incidência do ITBI. Ou seja, se você vai transferir bens imóveis para um FII, você tem que pagar o ITBI, mesmo que esse bem imóvel depois ele vá estar numa alienação fiduciária com a administradora. Foi o entendimento do STJ. E para a gente falar um pouco dessa decisão, eu proponho 3 ângulos de análise. Em primeiro lugar, um ângulo cível de análise, até em homenagem ao nosso único especialista em direito civil, provavelmente, desse auditório, que é o nosso professor Ricardo Maris. Um ângulo legal e um ângulo constitucional, que não foi analisado pelo STJ, naturalmente, que não é da sua alçada cuidar de matérias dessa natureza. Vocês vão ver que esses 3 ângulos de análise se baseiam exatamente nos pontos que o contribuinte alegou na sua tese. Em primeiro lugar, o contribuinte alegou que os fundos de investimento não teriam personalidade jurídica e, portanto, não teria como você transferir um bem imóvel para um ente despersonalizado, porque a personalidade estaria atrelada ao patrimônio. Eles também falaram que, em razão de haver, portanto, um único negócio jurídico entre os cotistas e a administradora com a natureza fiduciária, isso seria, portanto, um direito real de garantia que estaria excluído do ITBI por força do artigo 35.2 do Código Tributário Nacional. E, por último, alegam também que os contribuintes nessa operação estariam abrangidos pela imunidade lá do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, a respeito do ITBI, imunidade bem conhecida de todos os senhores. Pois bem, primeira questão, o fundo de investimento imobiliário possui patrimônio próprio? Porque, por um lado, veja, o fundo ele é um condomínio fechado, ele é um ente despersonalizado, formado por uma comunhão de recursos dos seus cotistas. É um condomínio especial, que a legislação diz, a Lei 8668, mas um condomínio especial que a própria lei ressalva que não tem absolutamente nada de compartilhado com o regime do condomínio no Código Civil. Tá? E os contribuintes, por um lado, falam, olha, aqui o que há é uma única operação entre os cotistas e a administradora, por meio de uma alienação fiduciária desses imóveis para a administradora, que vai passar, então, a explorá-los em nome do FII. O Fisco e o STJ, por sua vez, entenderam que não há uma única operação, há 2 operações. Uma primeira operação de integralização desses imóveis no FII e uma segunda operação entre o FII e a administradora de alienação fiduciária. E veja, na verdade, a discussão entre o STJ e o Fisco e o contribuinte é uma discussão de século, ou pelo menos um século, que é a discussão entre as teorias subjetivistas e objetivistas do patrimônio. É a ideia, por exemplo, presidente Aubry e Hall, de que só existe patrimônio onde houver personalidade, ou como diz Maria Helena Diniz, o patrimônio é a expressão econômica da personalidade.
e também as teorias objetivistas, que vão além, ou a teoria moderna do patrimônio, que entende que há a possibilidade de patrimônios segregados, não vinculados à personalidade. E veja, com a devida vênia, aqui de uma forma bastante objetiva, afirmar que só existe patrimônio onde há personalidade é uma afirmação objetivamente errada à luz do nosso direito positivo. Não há nenhum Código Civil contemporâneo, nem no passado recente, que adote uma teoria subjetivista do patrimônio pura. Nem mesmo o Código Civil de 16, sendo Bevilacqua um subjetivista, adotava a teoria do subjetivismo puro no patrimônio. O que há, assim, como reminiscência dessa teoria subjetivista, é a ideia de que as hipóteses de patrimônios segregados, universalidades de direitos segregadas, só vão existir diante de previsões taxativas na legislação, como é o caso dos fundos de investimento imobiliário. Tanto que artigo 6º, por exemplo, da 8668, fala expressamente que o patrimônio do fundo será administrado. Os direitos reais dos cotistas cessam completamente depois que o bem é integralizado. O fundo, por exemplo, pode realizar negócios jurídicos com seus cotistas sem que haja confusão patrimonial. Então, há uma separação patrimonial clara. Então, nesse aspecto, a posição do contribuinte, com a devida vênia, não se sustenta à luz do direito positivo. Mas vamos além, porque essa posição do contribuinte ela vai impactar diretamente na compreensão de qual é o inciso do artigo 35 que toca ou que rege esse tipo de operação. Porque, a partir do momento que o contribuinte entendia que havia uma única operação, ele analisava o artigo 35.2, quando, na verdade, a operação que tem que se analisar é a operação onerosa de transmissão desse bem na integralização para o FII, que, como a gente já viu, possui patrimônio próprio, mesmo sem ter personalidade jurídica. Então, na verdade, o primeiro ponto é que há uma integralização. A integralização é uma operação onerosa. Por quê? Porque na integralização você vai receber cotas com seus aspectos de dimensão pessoal e sua dimensão econômica. É uma operação onerosa porque as duas partes, o cotista e o FII, têm prestações recíprocas. O FII entrega a cota, o cotista entrega o bem. Tá? A despeito de algumas pessoas que defendem que essa operação permutativa e não teria caráter oneroso, o que me parece só poder ser suscitado à luz de um conceito absolutamente especulativo de onerosidade, que não é compartilhado pela doutrina civilista brasileira. E há um segundo erro na posição dos contribuintes nessa questão, porque o contribuinte pressupõe que, por ser uma alienação fiduciária, seria um direito real de garantia, sendo que nem toda alienação fiduciária é de garantia. Você tem alienação fiduciária, como é o caso, de administração. Tanto assim é que o artigo 8º da Lei 8668 fala que o fiduciário administrará os bens. Então, é um negócio jurídico fiduciário de administração e não de garantia. Então, sequer estaria ressalvado na exceção do artigo 35.2. E esses foram os pontos que o STJ corretamente analisou. Mas, indo além, e aqui me parece que a questão que está no ar, que é a questão constitucional. Mas essa operação, ela é ou não é abarcada pela imunidade do artigo 156? É a questão que o STJ não analisou, é a questão que o Supremo vai ter que analisar. A nossa previsão de imunidade fala, não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Ora, nesse dispositivo, eu não vou ler todo para vocês, porque a maioria de vocês deve conhecer de cor. Há dois óbices muito imediatos à aplicação dessa imunidade. Um primeiro óbice de caráter literal. Essa imunidade diz respeito à transmissão de bens e direitos ao patrimônio de pessoa jurídica, lembrando que o FII é um ente despersonalizado, a despeito de possuir patrimônio próprio, na realização de capital social. E capital social, como não é, obviamente, uma pessoa jurídica, tampouco tem capital social, tem patrimônio, enquanto universalidade de direito. E a gente tem um segundo óbice também, que é o aspecto da atividade preponderante imobiliária, que é aquela exceção do parágrafo, do inciso 1º do parágrafo 2º. Também que os FIIs, normalmente, eles realizam atividades imobiliárias, exploram atividades imobiliárias com seus imóveis. Mas eu acho que aqui cabe algumas reflexões a respeito desse ponto, até para a gente saber o que é que pode esperar do Supremo a respeito disso. Parece uma questão simples, mas não me parece que, à luz de alguns precedentes do Supremo, seja. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar do RE 796-736, o tema 796, né, que
todo mundo conhece, é aquele que o Supremo entendeu que a imunidade do ITBI estaria limitada ao valor do capital social integralizado, não abrangeria, portanto, o ágio na subscrição. O Supremo fez, nesse caso, uma redução teleológica na aplicação desse dispositivo e colocou ali, naquele dispositivo, um obter dictum que causou muito reboliço em quem atua com ITBI, quem atua com fundos, que foi o de que essa imunidade do inciso 2º seria condicionada apenas em relação à incorporação, fusão, cisão, mas não à integralização de bens. Em relação à integralização, ela seria incondicionada. Veja, eu não concordo com essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Me parece que essa exceção da atividade imobiliária ela foi colocada lá como uma forma de burla à incidência do ITBI em operações onerosas que poderia se dar por meio de utilização de pessoas jurídicas. Ela tem uma função muito clara naquele contexto. Não obstante, há o voto do ministro Alexandre de Moraes adotando claramente essa posição. E aí, me parece que essa discussão vai ter que ser tratada porque um dos óbices da aplicação dessa imunidade para os FIIs é exatamente a questão do caráter imobiliário. Se entender, de fato, o Supremo se manifestar expressamente sobre esse ponto, e não mais em obter dictum, que a imunidade da integralização é apenas para atividades, é incondicionada, aí sim haveria que avançar para o primeiro óbice que eu já mencionei para vocês, que é o literal, que aí entra um outro aspecto dessa discussão, que diz respeito ao ponto de vista valorativo que foi colocado naquele precedente do Supremo, que é o seguinte: o Supremo fez uma interpretação teleológica daquela imunidade. Pessoal, interpretação teleológica nem sempre é para aumentar o alcance da norma. A interpretação teleológica ela pode aumentar o alcance da norma, mas ela pode reduzir. Foi o que o Supremo fez. Mas o importante, e o professor Humberto Ávila falou na primeira palestra, uma das primeiras palestras que a gente teve nesse congresso, a importância da coerência dos tribunais na aplicação do direito tributário. E o Supremo, nesse caso, fez uma redução teleológica, porque ele entendeu, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que essa imunidade tinha uma finalidade de incentivar a livre iniciativa, o desenvolvimento econômico, o empreendedorismo. O ministro Marco Aurélio falou que seria uma imunidade ligada ao trânsito de bens para considerar um ganho social ligado a desenvolvimento. Veja, estabelecer um ponto de vista valorativo para, a partir desse ponto de vista valorativo, realizar uma redução teleológica daquela imunidade. Mas, veja, o FII também, ele não é utilizado para desenvolvimento nacional? Ele não é usado para investimentos? Ele não é utilizado para atividades econômicas? Não está ligado à livre iniciativa? Ora, considerando-se o mesmo ponto de vista valorativo desenvolvido nesse precedente, por uma questão de coerência, deveria o STF também interpretar analogicamente aquela imunidade. O que não quer dizer, me parece, que eu concorde com a interpretação, seja por analogia, seja por redução teleológica de imunidades. Me parece que tanto imunidades e competências têm que ser interpretadas da mesma forma, porque são versos e anversos na mesma moeda. Mas não é o ponto da nossa fala hoje. E não é o ponto por quê? Porque o Supremo possui precedentes de interpretação por analogia de imunidades. Cito, por exemplo, a imunidade do livro eletrônico, que talvez seja o caso mais conhecido de todos nós. Então, veja, há um ponto de vista valorativo que impõe por coerência a aplicação dessa imunidade, ou pelo menos impõe por coerência que se analise essa imunidade à luz de um mesmo ponto de vista valorativo, e há precedentes do Supremo que aplicam, por analogia, regras de imunidade. Portanto, o que me parece é que a questão é mais complexa do que parece à primeira vista. Quando você olha para essa imunidade, realmente a impressão que dá é que não, é inaplicável em absoluto. Mas quando você considera ela vis-à-vis os demais precedentes do Supremo Tribunal Federal, me parece que há, sim, uma discussão que vai ter que ser travada a respeito de coerência com outros precedentes da Corte. Agradeço mais uma vez a todos pela paciência aguardada até agora, pelo convite do IBDT para esse evento e devolvo a palavra à nossa presidente. Eu
Eu congratulo o professor Carlos Daniel pela sua palestra e passo a palavra para o professor Fábio fazer o fechamento com chave de ouro, não só da nossa mesa, mas também como do Congresso. Boa noite. Coube a mim falar sextou, Ricardo. Bom, primeiramente eu quero dizer que é uma honra estar aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eu acho que quando eu olho para trás, 10 anos, 5 anos para trás, eu não imaginava isso. Então quero agradecer, Ricardo, pela honra que me proporcionou e dizer que eu estou duplamente feliz porque eu ganhei a gravata do IBDT. E há algumas pessoas que, assim, tem pessoas que querem carros, tem pessoas que querem casas, algumas mais ambiciosas querem helicópteros, aviões. Eu só queria a gravata, só isso. Então, eu estou muito feliz hoje. Digo também, eu falava com o Alexandre que eu estava morrendo de medo aqui, não só por palestrar, mas todo o meu medo era palestrar depois do professor Alberto Macedo. Eu falei, o microfone vai estar dessa altura e eu vou chegar aqui e não vou nem alcançar o microfone. E o Alexandre, ele já estava rindo na hora que o Alberto Macedo veio para cá e já ficou olhando para mim rindo. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite, à mesa, parabéns pelas palestras, a doutora Ludmila, muito obrigado por todos que estão aqui. E vamos, sem mais delongas, aqui para o tema, que, inclusive, de uma certa medida, trata aí da questão que o Carlos Daniel comentou, que é essa decisão do STF, né? E é curioso que eu vi várias palestras hoje, e eu acho que até o Caio comentou agora há pouco, dizendo assim, tem a decisão do STJ, do STF, vamos ver agora como é que isso vai ficar, quais são as interpretações, o que vai acontecer depois disso, e me parece que isso está muito relacionado ao que eu tenho para falar hoje, né? E eu trouxe esse título para a palestra, inclusive, amigo não serve para nos dar apoio, amigo serve para ficar tirando sarro da gente, porque esse foi um outro ponto. Eu mostrei para um amigo o título e ele falou assim para mim, seja bem-vindo aos autores que colocam títulos bregas nos artigos. Eu falei, muito obrigado. Mas quero dizer que eu tirei esse título do livro Planejamento Tributário do professor Sérgio André Rocha. E ele falou assim para mim, mas ele é o professor Sérgio André Rocha, você é o Fábio Silva. Ele falou devagar ainda. E aí eu me lembrei do professor Sérgio André Rocha e eu falei, meu amigo está me chamando de tributarista médio. E quem se lembra do professor Sérgio André Rocha aqui, num congresso não tão longo atrás, vai se lembrar disso. E por que eu achei isso muito interessante? Porque quando tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando se fixa um precedente, a gente tem a expectativa, né, e para usar a expressão jurídica, uma expectativa legítima de que a gente vai ter segurança jurídica a partir dali, goste ou não. Carlos Daniel acaba de dizer que não concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, goste ou não, você entende que, a partir dali, você vai ter certa segurança jurídica. Não me parece que é o caso aqui do ITBI na integralização de imóveis para a realização de capital. Há dois problemas nessa decisão, ao meu sentir. Primeiro é a própria limitação da imunidade, que, por si só, já é bastante polêmica, não é? Então, no caso concreto, uma empresa fez a integralização, um imóvel aproximadamente de valor aproximado de R$800 mil, só que no ativo registrou apenas R$24 mil, alguma coisa assim, em contrapartida ao seu capital social. O resto foi registrado a crédito numa conta de reserva de capital. Esse é o caso concreto. Isso não é o usual, né? O usual é a integralização ser feita. Eu posso fazer a valor de custo ou a valor de mercado a integralização do imóvel. Então, se o imóvel está a custo de R$24 mil, eu vou lá e registro no meu ativo esse imóvel por R$24 mil, em contrapartida, meu capital social por R$24 mil e acabou por aqui. Esse fato, né, essa distinção que há entre as operações usuais e o que foi julgado pelo Supremo já é suficientemente polêmico para gerar uma série de ações que vão discutir justamente esse distinguish. Ou seja, olha, a minha operação é diferente daquilo que foi julgado. Então, o que a gente tem visto é uma profusão de ações judiciais discutindo esse ponto. O segundo ponto que se discute é justamente referente a essa imunidade incondicionada. Então,
todos sabem que no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele traz essa tese que não era a recorrente ou a que prevalecia na comunidade jurídica, né? Ele cita a doutrina do professor Kiyoshi Harada, e, pelo menos até onde eu sei, é um dos poucos que defendia isso. Normalmente, a gente tinha um conceito bastante estava bastante fundamentado na doutrina de que a gente, independentemente ali da questão da preponderância da atividade, a gente teria imunidade desde que a atividade preponderante não fosse atividade imobiliária, né? Isso acontece porque eu trouxe aqui, passei, só um minuto, eu trouxe aqui, trouxe colorido, justamente para ficar didático, né, a evolução do texto constitucional. Um outro detalhe que eu estou reparando agora é que eu preciso usar meu óculos, que eu não estou enxergando nada, eu só estou vendo as cores aqui. Eu só estou vendo o verde, o azul e o amarelo. O que está escrito eu não estou vendo. Mas se a gente acompanhar nesse quadro, a gente percebe que o que mudou da Constituição de 65, da Emenda Constitucional de 65, para a Constituição de 67, é essa parte em azul. É só essa parte que efetivamente muda. Ou seja, desde do início, quando a gente tem a imunidade nas operações de realização de capital, essa imunidade vem para justamente fortalecer as atividades da empresa. Recentemente, a gente teve uma mesa de debate no IBDT, que o professor Choeire, por 2 vezes, ele manifesta dizendo, olha, o Constituinte queria empresas fortes. Então, a ideia constitucional era justamente, a ideia da imunidade era proporcionar empresas fortes, que pudessem ter um capital, ter um ativo robusto para desenvolver as suas atividades econômicas. Porém, contudo, entretanto, há aqui 2, ao meu ver, exceções, que é justamente, primeiro, inicialmente, apenas para aquelas atividades que tivessem atividade preponderante, atividade imobiliária, e o legislador constitucional, posteriormente, incluiu mais uma limitação. Nada me diz, e eu tentei consultar documentos históricos, tentando encontrar algo que justificasse essa mudança entre ali o primeiro quadro e o segundo quadro, como se, a partir de 67, o legislador dissesse, não, se essa empresa ela tem uma atividade imobiliária, não tem problema nenhum quando ela tem o ato de integralização de capital. Essa exceção só vai se aplicar nos casos de reorganização societária. Ao que me parece, a questão de reorganização societária surge justamente no sentido de impedir planejamentos tributários de forma a escamotear ali a incidência do tributo. Me parece que é efetivamente isso que aconteceu. Então, esse é um primeiro problema. Um segundo problema, e o Carlos Daniel comentou que isso... voltou de novo. É um obter dictum. Me parece que a gente ainda não está acostumado com questões relacionadas aos precedentes, né? É natural, né? Não é a tradição jurídica brasileira, a gente tem muita dificuldade de entender se algo é ratio descendente ou obter dictum. Isso tem sido muito claro em todos os debates. Hoje mesmo, discutindo, o Michel me falava assim, olha, se isso não é ratio descendente, tira essa parte do voto, vê o que sobra. E eu achei que ele foi bastante persuasivo, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, realmente, o que sobra do voto se a gente tira essa questão da imunidade incondicionada? Mas me parece, a grande parte da doutrina que eu consultei tem se inclinado a dizer que essa questão do ministro Alexandre de Moraes não é ratio descendente, é simplesmente um obter dictum. E aí surge um outro problema, e a gente vê isso na prática. Eu trouxe aqui, só a título de exemplificação, vários processos, alguns processos, mas a gente vê que cada um está julgando para um lado. Então, a gente tem julgamentos que reconhecem o direito à imunidade incondicionada, então os contribuintes, a partir da decisão, passam a questionar a incidência do imposto, dizendo, olha, independentemente da minha atividade preponderante, eu tenho direito à imunidade,
com base no voto do ministro Alexandre de Moraes, com base nesse precedente. Por outro lado, a gente vai ter decisões que não reconhecem isso, dizendo, olha, não, isso é um obter dictum, isso não é efetivamente um entendimento do Supremo Tribunal Federal e, portanto, nós discordamos, isso não se aplica. Também há decisões, deixa eu ver se mudou aqui. Ok. Tem decisões que reconhecem a não incidência do ITBI naquela diferença entre o valor do capital social e o valor venal do imóvel, aplicando o distinguish, justamente por dizer, olha, essas operações são diferentes daquilo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E tem decisões já que não aplicam o distinguish e falam, olha, não importa se o seu caso tem reserva de capital ou não tem reserva de capital, o Supremo foi muito claro. E aqui tem um outro problema. Se a gente lê isoladamente só o tema fixado, a tese fixada, me parece que tem sentido esse entendimento. Quando a gente lê efetivamente a decisão, vocês vão perceber que lá o ministro Alexandre de Moraes e o próprio ministro Marco Aurélio várias vezes falam, olha, isso aqui é uma reserva de capital, isso aqui é uma reserva de capital, mas a tese fixada não é essa. Portanto, essa é uma decisão que eu trouxe ali aquela alegoria, né, do castigo de Sísifo, que é a história do cara que foi condenado justamente a toda vez empurrar uma grande pedra morro acima e quando vai chegando no topo, a pedra rola abaixo. O professor Sérgio André Rocha usa essa alegoria para falar do planejamento tributário, com toda a razão, mas eu acho que aqui é muito claro isso. Por quê? Quando um precedente é fixado, o que se espera? Se espera, como eu disse, que você tenha segurança jurídica. A partir daqui, você gosta ou não gosta, você cumpre. Você simplesmente pode discordar, mas aquilo vai te dar uma previsibilidade a respeito dos julgados. Não é o que acontece aqui, muito pelo contrário. Essa decisão não pacifica, muito pelo contrário. Criou-se muito, muito mais contencioso. E cada um ao seu estilo, né? Alguns professores vieram aqui, citaram grandes filósofos, o professor Paulo Aires, com aquela elegância. O professor Paulo Aires é uma das pessoas mais elegantes que eu já conheci, citou Cazuza, tudo. Eu não, eu trago o meme, que é para encerrar aqui. A tese foi fixada. E o que acontece? Mais contencioso. É isso que tem acontecido, muitas vezes isso tem acontecido no Brasil. Esse é um caso clássico nesse sentido. E Caio e Carlos Daniel, vocês conseguiram encerrar a palestra exatamente quando o cronômetro ficou com 0. Eu vou encerrar antes e vou ganhar de vocês. E agora sim, eu vou deixar para a professora Ludmila falar sextou. Eu quero novamente agradecer a todos, agradecer aos pacientes que ficaram até aqui. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada para o professor Fábio pela excelente palestra e divertida. E eu não sei o que me alegra mais, estar aqui nesse momento, né, nesse 8º Congresso, e novamente reiterando a minha satisfação de estar aqui, parabenizando toda a comissão organizadora do Congresso, ou se falar sextou. Então, declaro encerrada essa mesa e agradeço novamente, sextou.